Deus, né? Para o mundo eu não pago nem um mico, mas para Jesus eu pago até um King Kong, irmão. Né? Para Jesus eu estou aqui, eu pago o King Kong e eu não ligo que vão falar de mim, se está errado, se está falando certo, se está falando errado, se está bonito, se está feio. O importante é para Jesus, né? E Jesus é Ele que nos abençoa. Então nós não podemos, em momento nenhum, ter vergonha de falar de Jesus, de fazer a obra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé, orar pelas ofertas e orar pelo pastor Roberto, que vai trazer a palavra dessa noite. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa, Senhor, a vida, Senhor, de todos os ofertantes, todos os dizimistas, Pai. Prospera a casa de cada um, Senhor. Não deixa faltar nada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, abre novas portas de emprego, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que eles não venham, Senhor, gastar com aquilo, Senhor, que não é pão, Senhor, com aquilo que não edifica a Tua palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que todas essas famílias, Pai, já estão abençoadas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, porque se as primícias, ó Pai, estão abençoadas, já foram entregues nas Tuas mãos, Senhor. Todo o resto já está, Senhor, santificado e abençoado por Ti, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Pastor? Amém? Tem na mão para cá? Vamos orar pelo pastor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Teu servo está aqui, Senhor, nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha, Senhor, colocar, Senhor, ó meu Pai, a Tua força, Senhor, o Teu poder, Senhor. Ó meu Pai, a Tua unção, Senhor, em cada palavra, Senhor, que sair da boca dele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Ó meu Pai, estamos aqui, Senhor, atentos para ouvir a Tua palavra nessa noite, Senhor. E que não venha, Senhor, reter nada, Pai, do que o Senhor entregou a ele, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, e nem acrescentar nada, Senhor, mas que Ele venha, Senhor, trazer, Senhor, a mensagem, Pai, ó meu Pai, direto, Pai, que o Senhor colocou no coração dele, Senhor, para essa igreja nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cobre ele, Senhor. Ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cobre a família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, entra, Senhor, na casa do seu servo, Senhor. Ó meu Pai, em nome de Jesus, Pai, para que ele venha, Senhor, glorificar o teu nome também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Amém. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez com o meu querido amigo Danilo, com a tua esposa, pastor Rogério, que é o presidente da igreja. Uma felicidade de ver o Senhor aqui mais uma vez com a gente, né? E os irmãos, é uma alegria ver vocês nessa noite em nome de Jesus. Irmão, eu vou ser rápido e breve. Quero ler aqui em João capítulo 11, versículo 44. Vou tirar aqui o paletó que já esquentou. Em nome de Jesus. Aleluia. Fica à vontade. João 11, 44. João capítulo 11, versículo 44. Amém? Tivemos musiquinha de fundo aí, eu agradeço, mano. Isso incentiva o pregador. Diz assim a palavra do Senhor: o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus, fala assim, disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Repete mais uma vez. Disse Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Pode sentar em nome de Jesus. Eu vou bem devagar, irmão, para você poder entender. Aí depois deixa Deus fazer o resto. A Bíblia nesta noite, ela fala sobre Lázaro. Lázaro todos nós conhecemos. A Bíblia fala sobre Lázaro, Marta e Maria. Mas, onde eu quero entrar é no tempo judaico. Aquele povo era um povo judaico. E a Bíblia vai nos dizer que a cultura judaica, eles esperavam quando alguém morresse e tem um velório, e a primeira coisa é lavar o defunto. O que eu quero dizer? Naquele tempo, quando uma pessoa morresse, eles primeiro pegavam o defunto e lavavam ele. Porque se você for num necrotério, se você for no ML,
Ali eles fazem o quê? Eles lavam o defunto para depois arrumá-lo, para colocá-lo dentro do caixão e entregá-lo para a sua família, para que eles possam fazer um velório digno diante daquela pessoa que morreu. Mas a Bíblia diz que ali naquela época eles colocam lençóis brancos ou panos brancos, ou envolviam o morto com panos brancos, como fosse uma múmia. Quem está entendendo? Amém. Eles pegam 3 pedras, presta bem atenção, eles pegavam 3 pedras, e essas 3 pedras eles colocam uma em cada olho, e a terceira pedra colocava na boca. Depois que o defunto era enfaixado, enrolado como uma múmia, eles colocavam 3 pedras, e essas 3 pedras eles colocavam uma pedra no olho, outra no outro e a outra na boca. Por que, pastor? Eles acreditam que a maneira de calar a alma ou não deixar enxergar, isso é o que eles acreditavam naquela época. E a Bíblia diz que isso é a cultura judaica. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que cada um tem um tipo de cultura. Os chineses, quando morre alguém da família, eles fazem festa, se reúnem, faz comida, faz aquele monte de coisas guloseimas e começam a comemorar, e começam a dar risadas, a brincar, a dizer histórias boas daquela pessoa. Mas eu digo que eles não estão errados. Por quê? Porque já morreu, já partiu, e eles estavam ali vivos. Então eles começam a dizer coisas boas daquela pessoa, lembrar coisas boas do que ele fez, coisas boas que ele plantou, que ele colheu, que ele fez a família semear e colher. Então eles diziam: lembra dele? Lembra das conversas, das amizades, das piadas, daquilo que ele contava para mim, para você? E o povo brasileiro é diferente. Quando morre alguém, vem uma tristeza. Por quê? Porque era íntimo, era chegado. E a morte, ela não traz alegria, a morte, ela traz a tristeza, em primeiro lugar. Mas para aquele que é cristão, e aquela pessoa que morreu e está na presença de Deus, ele vai entender que aquela pessoa não morreu, ele viveu. Aleluia. E vai chegar esse tempo que muitos vão partir, estão partindo, e o cristão entende que ele não partiu para a morte, mas ele partiu para a vida. Vida com quem? Vida com Cristo. E eu e você estamos aqui num processo, num projeto, que é um projeto de Deus. Nós nascemos, nós crescemos, nós envelhecemos e nós morremos. Mas não morremos, nós vivemos com Cristo, descansamos no seio de Abraão, esperando o dia que o Senhor vai vir dos céus, abrir os céus e descer com o seu exército, e cavalos e cavaleiros, e na sua coxa direita dizendo: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E aquele que escravizou, aquele que sacrificou, aquele que matou, ele vai julgar imperante diante do reino e diante da glória, e vai lançar ele no lago de fogo ardente para sempre. E aqueles que não comunharam, aqueles que não acreditaram, aqueles que se afastaram, aqueles que deixaram a presença de Deus, também vão ser lançados no lago de fogo ardente. Eu pergunto nessa noite: qual vida que você está vivendo diante da presença do Senhor? Aquele homem morreu, mas ele era amigo de Jesus. A Bíblia diz que eles esperavam passar 3 dias para fazer o enterro. Por que, pastor, 3 dias? Eles esperavam 3 dias porque eles acreditam que até o 3º dia a alma, ou ela está se desligando do corpo, ou a pessoa pode voltar à vida novamente. Quem está entendendo? Eu estou explicando bem devagar, porque nós vamos chegar onde eu quero. Então o judaísmo, eles criam desta maneira: a pessoa morria, eles não enterravam no mesmo momento, eles não enterravam no mesmo dia, eles faziam um velório de 3 dias, aguardando para que aquele morto, aquela alma que estava se afastando do corpo, ela pudesse voltar e reviver de novo. Por isso que a lei do judaico era esperar 3 dias antes de enterrar. Hoje a pessoa morre, você vai lá, faz todos os trâmites que eles pedem para poder fazer, e você enterra no dia seguinte, não é isso? Faz o velório e enterra no dia seguinte. Não é isso que eles fazem? Que nós fazemos aqui?
Você vai no velório, todo mundo está chorando, todo mundo está sentindo aquele cheiro, aquele odor, dependendo da situação. O caixão é lacrado, às vezes não tem como abrir para poder ver a face da pessoa pela última vez, porque já está em decomposição, então tem que enterrar rápido. Mas lá, eles deixavam 3 dias. Isso é o que eles acreditam quando o morto morre e vai para o céu, para o inferno. Quem já viu o rico e o Lázaro? Eu já vi, já li e já até assisti. Mas a Bíblia diz que um era rico e o outro era pobre. O pobre era humilhado, mas cria em Deus. O rico, ele fazia desfruto daquilo que ele tinha e humilhava aquele que não tinha nada. Mas a riqueza que tinha sobre a vida dele era passageira. Ele não ia levar a riqueza, mas aquele que era pobre era rico, porque a riqueza que estava sobre ele era a presença do Senhor. Ele sabia o que ele estava passando, a situação que ele estava vivendo, mas um dia ele ia morar no reino dos céus com Deus. E aquele que era rico, ele ia para o inferno, e sua riqueza não ia levar com ele. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a igreja hoje, se acredita que o lugar que é onde mais clama é no inferno. Vou repetir mais uma vez. O lugar onde o povo mais clama é no inferno. Senhor, me perdoa. Senhor, dá uma chance para mim. Glorificado o nome do Senhor lá no inferno. E na igreja você não vê ninguém dar glória a Deus, ninguém dar aleluia, ninguém pular, ninguém dançar, ninguém dizer Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Você não vê ninguém sorrir, ninguém sacudir na presença do Senhor. Por quê? Porque a igreja está parecendo diferente, parecendo que o inferno está na igreja e a igreja está no inferno, porque o povo não glorifica, não adora mais o Senhor. O povo está calado, está mudo, parece que ele está lá no céu, mas não. Eu quero dizer para você que você não está no céu, você não está no inferno, você está na casa do Senhor. Aquele que ressuscitou, aquele que está aqui passeando sobre essa casa, sobre esse lugar, está sondando o coração de cada um nesta noite e está dizendo: eu te trouxe aqui porque eu tenho algo com você nesta noite. Eu te trouxe aqui porque eu vou ressuscitar você de novo. Eu te trouxe aqui porque alguém na sua vida, ou alguém na sua casa, ou na sua família, você acha que morreu, e o Senhor está dizendo: não morreu, ele vai viver. Por quê? Porque ele é promessa. É eu que vou levantar, é eu que vou tirar da copa, porque a vida que eu tenho com ele é grande, é poderosa, e o que eu vou fazer na vida dele é extraordinário. Por quê? Porque eu sou Deus, eu sei do passado, do presente e do futuro. Então só clama, só adora, só glorifica, porque quanto mais você adora, quanto mais você glorifica, eu abro o céu a favor da sua família, da tua casa, dos meus filhos, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eita glória. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a gente não caiu de paraquedas na casa do Senhor. A gente não começou hoje na casa de Deus. Eu estou com 57 anos. Eu comecei com 15 no ministério. Desviei, aprontei, fiz tanta coisa errada, mas o Senhor sempre me pegou pelo beijo e trouxe de volta. Ai como doía, ai como ardia, ai como ficou sequelas. Mas com tudo isso, eu aprendi a conviver na presença do Senhor. É mais fácil você vir para Deus com amor e viver na presença dele, colhendo coisas boas, do que você sair da presença dele e ele dizer assim: você é meu, e lançar o anzol e te trazer de volta. Mas quando ele traz, ele não traz você com carinho, ele não traz você com um beijo. Ele fala assim: eu vou te corrigir, eu vou fazer você passar pelo vale, pelo deserto, nem que seja para me te levar até a morte, mas eu te trago de volta de novo, porque eu sou o Senhor. Foi assim que ele fez, para que aquela família pudesse entender que ele é Jesus dentro da casa, como fora da casa. Ele é Jesus como amigo e também como não amigo. A Bíblia diz que Lázaro, lá no capítulo 11, era amiguíssimo do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Lázaro andava lado a lado com o Senhor Jesus. Imagina aí, irmão, imagine você andando lado a lado de Jesus. Deus olhando para você e falando assim: oi Regina, tudo bem? Como foi seu dia hoje? Ei Marcos, como foi seu dia hoje? Dá um abraço,
Deixa eu sentir você nessa manhã, nesse dia maravilhoso. Jesus falando isso. Imagina Jesus chegando na casa de Lázaro e dizendo: Lázaro, meu amigo, meu companheiro, Lázaro, eu amo você tanto. Nem os discípulos tinham o carinho e o amor que ele tinha por Lázaro. Andavam com Jesus, caminhavam com Jesus, mas o amor com Lázaro e com a sua família era grande. Aleluia. Qual é o amor de Jesus com a sua família e com você? Qual a intimidade que você tem com o Senhor para Ele poder te abraçar? Ele chama você pelo nome, Ele não chama você pelo estranho. Ele diz o seu nome. E quando Ele diz ao seu lado, ei, não se desespere com aquele que está perdido, porque ele não está perdido. Deus achou ele, só está esperando o tempo certo para trazer ele na casa do Senhor. Não adianta você se desesperar, não adianta você desenterrar ou falar coisas que não prestam para magoar, machucar ele. Entrega na mão do Senhor, porque o Senhor está dizendo: ele é meu, fui eu que coloquei ele nesta terra, eu tenho um projeto, eu tenho algo para fazer na vida dele. Eita Deus! Jesus faz questão de ir na casa deles várias vezes e pousar lá. Quantas vezes Jesus está indo na sua casa? Nas madrugadas, na parte da manhã, na parte da tarde. Oh glória! Esse projeto que a pastora colocou sobre orar esses 21 dias, é isso? É isso, né, pastor? Cada um no horário. Eu tenho uma intimidade com Deus que é de madrugada, às 3 horas da manhã. Eu tento dormir, mas quando dá 3 horas Deus me acorda e fala: eu quero você. E quando eu dobro meu joelho para falar com o Senhor, eu sinto a presença dele. Eu sinto o que estou sentindo aqui agora, a unção, a glória dele. Porque Jesus, ele é glorioso. E quando o Senhor quer falar com você, ele quer ter intimidade com você. É coisas que ninguém pode ouvir e ninguém pode entender, mas você entende porque ele está falando com você naquele momento, naquela fragilidade, naquele tempo que você está passando com ele ali. Ele está dizendo: eu estou contigo nesse exato momento, com você, do teu lado, ouvindo a tua oração. Aleluia. Como, pastor? A presença do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele tem ligação com os céus. Porque o Senhor disse: eu vou para o meu Pai, mas vou enviar o meu Consolador. Para quê? Para que eu possa entender as coisas do reino, da glória, as coisas de cima, não as coisas de baixo. Você acha que eu sou intelectual, que eu sei? Não, é porque o Espírito Santo está sobre a minha vida, e ele revela aquilo que Deus quer que fale para a igreja, para mim, para a minha família, ou para alguém que precisa ouvir da palavra do Senhor. E nesta noite o Senhor está dizendo que ele está liberando algo dentro da tua casa, e está dizendo: a morte não vai entrar lá. Aleluia! Aleluia! Qual é o tema da mensagem, pastor? Não vai haver morte na sua casa. Aleluia! Ah, meu irmão, glória a Deus. Não vai haver a morte na sua casa. Por quê? Dá licença. Eu estou chorando. Aleluia! Eu choro muito na presença do Senhor. Aleluia! Eu choro muito. Jesus tinha um amor tão grande que a Bíblia diz que Betânia era conhecida como uma aldeia pobre na época, uma aldeia que ninguém queria entrar. Por que, pastor? Porque eles diziam, os historiadores da palavra falavam que aquele lugar era o lugar onde habitavam os leprosos. Os leprosos ficavam ali. Então ninguém queria entrar naquela cidade, ninguém queria passar por ela, ninguém queria morar nela, ninguém queria ficar ali, mas Jesus se sentia bem ali. Tem lugar na sua casa ou no lugar onde você mora que muitas pessoas dizem: eu não vou entrar nessa casa, eu não vou visitar você, porque tem coisas que eu não quero ver, porque sua casinha não é boa, porque o lugar onde você mora não é bom, porque onde você vive não é legal. Mas eu quero dizer para você que o Senhor Jesus está dizendo assim: para ele pode ser que não é bom, para ele pode ser que não é legal, para ele pode ser que não é importante, mas para mim, eu vou entrar dentro da sua casa e vou fazer morada lá, vou mudar a história lá. Ei, sabe o que o Senhor está mandando dizer para mim, para você nesta noite? Quando ele entra dentro da tua casa, quando ele mora dentro da tua casa, aquilo que estava torto, ele conserta, aquilo que estava morto, ele ressuscita, aquilo que estava caído, ele levanta. Eu não sei o que o Senhor está mandando dizer isso, mas ele está mandando dizer para você nesta noite
noite. Não se preocupe, Ele está entrando na sua casa, no seu lar. Aquilo que estava morto Ele vai ressuscitar, aquilo que estava torto Ele vai levantar. Por quê? Porque Ele é Deus e Ele conhece. E aonde Ele entra, o que cheirava mal se torna ser o cheiro do perfume de Cristo dentro do seu lar, na sua casa e na tua família. Aleluia! Mas na realidade, a Bíblia diz que era um lugar onde Jesus se sentia bem. Olha só, e era bem acolhido. Às vezes tem pessoas que falam assim: ai, vai ter um culto de ação de graça na casa da irmã lá na Cantareira. Quando eu falo Cantareira é porque tem mansão lá. Quem já foi lá? Eu me lembro, pastor, quando eu era do ministério, Danilo, meu querido, chegava a gente fazer culto de ação de graça na casa de alguém ou visita. Quando falava assim, nós vamos na casa de fulano, lá na Cantareira, ia 30 pessoas. Eu falei: mas quanta gente, irmão? Mas não ia para adorar a Deus, ia para comer, irmão. Ia para entrar na casa do irmão e ver que tinha piscina, tinha isso e aquilo, tinha aquilo outro, sabe? E quando nós falávamos assim, lá na rua Itapajé, ou na Rosa dos Centros, ou ali perto da Dionísia, nós vamos na casa da irmãzinha Maria. Só ia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas quando Deus bradava lá, é Deus. Eu lembro uma vez que eu fui na casa de uma irmã, e era para ir os irmãos, e naquele dia intercalou que teve o mesmo culto na casa de outra pessoa, e essa pessoa tinha condições, e foi uma leva para lá. E você conhece o Hélio, pastor Hélio. Foi eu, ele, a mulher dele e a minha esposa, pastor. E nós entramos ali, meu querido, e começamos a falar de Jesus. Aí Deus me revelou dizendo assim: ó, tem alguém na sua casa que ele está trancado e ele vai entrar pela essa porta nesse momento. Passou 5 minutos, o menino chegou e entrou. A mãe dele pulou em cima dele, abraçou ele, os irmãos. Eu falei: o que está acontecendo? Ele estava preso, o pastor saiu hoje. Ninguém sabia que aquele homem ia sair. E ele entrou, ele me abraçou e disse assim: eu estava lá na cela e de repente me chamaram e falaram para mim assim: pega uma vara de soltura e vai para tua casa que você não deve nada. E ele chegou em questão de 15 minutos lá na casa dele, e eu já estava falando fazia 1 hora do que tinha acontecido. E Deus bradou naquele dia, e lá onde os irmãos estavam comendo, bebendo. Mas cadê a unção? Cadê a presença? Eu quero dizer para você que aonde Deus vai, Ele não mata, Ele vive. Ele ressuscita, Ele traz alegria. Pode estar morto, mas Ele traz alegria. Pode estar passando por dificuldade, mas Ele traz Ele traz algo que anima você, que te levanta, que te dá paz. Por quê? Porque a presença do Senhor está nesse lugar. Está nesse lugar. E a Bíblia diz que Lázaro tem 2 irmãs, uma chama Marta e outra chama Maria. Lázaro tem 2 irmãs, uma chama Marta e outra chama Maria. Na realidade, Jesus é o queridinho delas e elas dele. Por quê? Porque eles tinham intimidade. Chega um tempo que Jesus ele se afasta. Por quê? Porque ele ouvia a voz do Pai. Ele reuniu seus discípulos e saiu daquela cidade e foi para outro local. E a Bíblia diz que quando ele saiu, a palavra do Senhor diz que Lázaro adoece. E as irmãs entram em desespero, porque aquela doença que ele cometeu, que ele teve, não sarava. Ela persistia e agravava mais. Então Marta e Maria disse para o mensageiro: vai ao encontro de Jesus. Meu Pai, você tem ido ao encontro de quem, irmão? Na hora do desespero, na hora da dificuldade, na hora da angústia, na hora que alguém te machuca, ou fala uma palavra que machuca você e deixa você ferido, você tem ido ao encontro de quem nessa hora? Você deixa o ódio entrar, e quando o ódio entra, quem visita você é Satanás,
Porque Ele é dono do ódio, Ele é dono da tristeza, Ele é dono de machucar alguém, de ferir alguém. Mas quando você dobra o teu joelho, na hora que você está machucado, que você está ferido, e ali você começa a orar, e aquela tristeza que estava dentro de você, você começa a falar com Deus, e Deus começa a passar um bálsamo sobre você, e você começa a ser tratado naquele momento, e aquele ódio, aquela raiva começa a sair de dentro de você, e você começa a sentir a alegria, a presença de Deus, do Espírito Santo, visitando você, te dando ânimo, e te dando vida de novo. Quem você tem buscado? Quem você tem clamado nesses dias difíceis que nós estamos vivendo? O cristão é o momento de você começar a abrir os teus olhos, a entender o que Deus disse, que no mundo tereis aflição, e vai chegar tempos que vai encurtar o tempo na terra, que terremoto, maremoto, tufão, furacão, guerras, brigas, pai contra pai, pai contra filho, filho contra pai, morte, feminicídio, tudo isso é Deus falando que vai chegar um tempo que Ele vai vir buscar a sua igreja. Eita Deus, Deus está mudando a palavra aqui. E a Bíblia diz que esse mensageiro sai e vai até Jesus e diz: Senhor, 4 dias para ele encontrar Jesus. Senhor, não, Jesus para voltar para a casa de Maria demorou 4 dias. Ele encontrou Jesus e disse: Senhor, aquele quem tu ama está enfermo. E a palavra do Senhor diz que Jesus, como Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente, Ele já sabia o que tinha acontecido com Lázaro. E Jesus sabe o que aconteceu com você no dia de hoje. Jesus sabe a semana como você passou. Ele conhece tudo sobre você. Mas Ele não faz nada porque Ele quer ver qual é a sua atitude, qual é o seu passo. Porque a Bíblia diz que quem tem que dar o primeiro passo sou eu. A reação é minha e a ação é de Deus. Se eu não reagir, Deus não vai agir por mim. Então Ele olha, observa e deixa acontecer para ver onde está o seu coração. Porque é fácil eu vir para a igreja com a geladeira cheia, é fácil eu vir para a igreja com o dinheiro na conta, é fácil eu vir para a igreja quando está tudo bem, é fácil eu vir para a igreja quando não tem ninguém enfermo, ninguém morrendo. Eu chego aqui, adoro, canto, louvo. Oh Senhor, eu te amo, Senhor é maravilhoso. Irmão, Senhor, que culto, maravilha, Deus tem entrado na minha casa e abençoado. Mas eu quero ver quando você passar pela prova, pela morte, quando você estiver passando ali pelo céu, pela alguma coisa difícil na sua família, na sua casa, e você entrar por essa porta com o coração machucado, ferido, mas você entrou e diz assim: Senhor, louvado seja o seu nome. Eu creio que nessa noite o Senhor vai visitar a minha casa e vai fazer um milagre, porque a minha ação foi vir adorar e buscar o Senhor, e a reação do Senhor vai ser grande na minha casa, no meu lar e na minha família, porque eu sei que quando eu busco a tua presença com o meu coração aberto, o Senhor abre os céus e derrama a tua glória sobre a minha vida e sobre a minha família, em nome de Jesus. Oh, glória. Só que nesse intervalo, irmãos, que o mensageiro vai até Jesus, a Bíblia vai nos dizer que a morte já tinha chegado na casa de Lázaro, e ele já estava morto, e Jesus já sabia que ele estava morto. E a própria palavra do Senhor diz aqui, que o Senhor diz assim: Lázaro está dormindo. E os discípulos não entenderam. Mas se ele está dormindo, por que o Senhor vai lá? Porque as coisas espirituais é discernido espiritualmente. Eu estou pregando a palavra de Deus, e o que cura, o que faz acontecer o milagre, o que revela, o que traz a ressurreição, a vida, o que tira das drogas, o que tira do pecado, da bebida, do laço da traição, da amargura, é a palavra.
Se você estiver ouvindo a palavra de Deus nesta noite que está sendo ministrada, ela entra no seu coração, automaticamente ela vai entrar dentro da tua casa. Por quê? Porque o verbo era Deus, o verbo é com Deus e continua sendo o mesmo Deus. É a palavra do Senhor. Ela está escrita lá no Velho, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando diz que o Senhor estava lá, Jesus, Pai e o Espírito Santo, e tudo que ele falava, ele dizia, valeu, e os filhos deles respondiam, valeu. E a mesma diz lá em João capítulo 1, versículo 1, que diz, eu sou o verbo. E o verbo é Deus. E continua sendo Deus. Então significa que eu estou ministrando a palavra, e no mundo espiritual Deus está entrando na sua casa através da palavra do Senhor que você está ouvindo nesta noite. Mas eu queria ouvir uma profecia, a palavra. Eu queria ver que um profeta falar a palavra. Não é que é pecado, irmão, mas se você ouve a palavra ela traz vida, a palavra ela traz salvação, a palavra ela muda a tua história, a palavra também te enriquece, mas também te empobrece se você não ouvir. E quando aquele homem disse que ele estava doente, a morte já tinha chegado na casa de Lázaro. Deixei rápido aqui. Só que Jesus sabia que ele estava morto. Jesus chega para seus discípulos e diz, Lázaro dorme. Jesus vai até Betânia e ele demora 4 dias para chegar lá. Por quê? Eu acabei de ler no começo que quando eles enterravam alguém, eles colocavam 3 pedras, 2 nos seus olhos, em cada um dos seus olhos, e 1 na boca. Isso era a doutrina do homem. Isso era aquilo que eles adoravam, que eles achavam que acontecia. Mas o dono do milagre, ele não age através de moeda, ele não age através de avental, ele não age através de lenço, ele age através da fé. Se você tem fé, então ele vai visitar a sua presença, ele vai visitar a sua casa, ele vai visitar a sua família, e ele vai fazer um grande milagre. Por quê? Porque através da fé acontece milagre. Ei, eu não sei como é a sua fé, mas se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, menor do que um grão de arroz, Deus faz coisa extraordinária acontecer na sua vida. Ele cura o canceroso, ele cura o diabético, ele cura o aidético, ele faz até o morto ressuscitar. Mas como, pastor? Através da sua fé. Eles não chegou na hora que os parentes queriam que ele chegasse, porque Deus não faz aquilo que é o seu agrado, Deus faz aquilo que o Pai manda ele fazer. Então ele não chegou na hora que aquela família queria que ele chegasse, ele não chegou na hora que os parentes queriam que ele chegasse, ele não chegou na hora que Marta e Maria queria que ele aparecesse, ele só chegou lá depois de 4 dias. Por que, pastor? Porque Deus não trabalha no natural, Deus trabalha no sobrenatural. Deus não faz aquilo que o homem pode fazer, Deus faz aquilo que o homem não pode fazer, e ele entra com providência e o milagre é gerado. Aí as pessoas olham e dizem, quem é esse que faz milagre dessa maneira? Ei, esse é o Filho do Pai, chama Jesus, e ele está aqui nessa noite olhando para mim, para você, e está dizendo, ei, calma o teu coração, aquieta, porque o milagre vai acontecer na sua vida. Para de reclamar, para de falar, para de blasfemar. O que eu faço? Adore, glorifique, cante, louve. Está difícil, adore, glorifique, cante, louve. Não está fácil, adore, glorifique, cante, louve. Por quê? Porque no mundo espiritual está tendo um mover. Os demônios estão lutando, mas Miguel desceu com a espada, está saqueando o inferno, está mandando os demônios para o inferno, porque eu estou ouvindo a tua oração. E Deus olhando do céu e diz, vai lá, Miguel, vai lá com a espada, derrota ele de novo, manda ele para o céu de novo. Por quê? Porque eu sou Deus e ninguém pode comigo. Vai lá e destrói Satanás. Ei. Meu irmão, você não imagina o que eu estou sentindo aqui. Aleluia. É uma unção gloriosa nesse altar. Fogo de Deus tremendo. Às vezes, irmão, eu olho, eu vejo o mundo, eles sempre são ativos, eles sempre agem na frente, eles sempre fazem as coisas primeiro. O mundo que eu estou falando é em todos os sentidos, tanto no bate-pé, no tambor, eles estão sempre reunidos fazendo algo para adorar aquilo que eles acreditam. Mas nós que somos cristãos, que falamos que estamos cheios do Espírito Santo, que sentimos a presença do Deus Todo-Poderoso,
Vamos adorar o Senhor. Aí tem que dar uma apertada para ele poder entender que Deus é Deus. Essa igreja era para estar cheia. E a culpa não é do pastor da igreja, porque eu conheço ele, eu sei da índole dele, eu sei do caráter dele, da esposa dele. Eles pegam a palavra, eles correm atrás das almas, eles falam bem, e a pessoa não vê porque está tudo bem. Mas eu quero dizer para você, irmão, Marta e Maria andavam com Jesus porque estava tudo bem. Lázaro, mas no dia que o irmão adoeceu, nós começaram a blasfemar. A Bíblia diz que quando Jesus chegou na cidade, Marta saiu ao encontro dele correndo, mas não saiu para abraçar ele, não saiu para dizer: oh Senhor, você chegou, meu Deus. Não. Ela saiu para reclamar. E é assim que o crente faz. O crente só vai para a igreja quando as coisas estão difíceis e apertadas, mas ele não vai para buscar o Senhor, ele vai para reclamar. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Por que o Senhor não abriu a janela dos céus? Por que o Senhor não fez isso na minha casa? Por que as coisas estão difíceis? Ei, para de reclamar, irmão. Começa a adorar, começa a glorificar, começa a dizer: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. Se eu estou aqui de pé hoje é porque o Senhor me tirou do buraco, me tirou do lamaçal, me tirou da escória. O Senhor meteu a mão na lama e tirou o barro e fez eu ser um vaso, porque a lama não se mistura com o barro e o barro não se mistura com a lama. Lama é lama, mas barro é separado para se tornar vaso. Você é vaso do Senhor. Na lógica humana, ele chegou depois que o culto tinha acabado. As pessoas, pastor, fizeram um culto. Um cantou, outro louvou, outro disse tanta coisa ali, mas não aconteceu nada. Ele chegou e depois que todo mundo tinha abrido a boca, orado, feito campanha, parece que não deu resultado nenhum. E tem momentos na vida da gente que é assim. Deus deixa acontecer para ver onde está o meu coração, para ver onde está a minha fé de verdade. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Aleluia. E não sei se você vai pegar. Mas a palavra do Senhor diz que a Bíblia diz que ele chegou no quarto dia. Marta, quando vê Jesus, ela corre ao encontro dele. Mas o texto diz que Maria ficou no seu lugar não saiu e permaneceu. Tem muita gente que sai do lugar onde ele está e corre atrás daquilo que ele necessita. Mas Deus não está lá naquilo que você correu. Deus está aqui no altar, na presença, na casa. E Maria entendeu o quê? Eu fico aqui, daqui eu não saio, daqui eu permaneço. Porque aquele que diz que vai vir na minha casa, ele vai vir até onde eu estou. Eu não preciso ir até lá. Ele vai chegar aqui. Ele vai fazer um milagre. Ele vai realizar o sonho da minha vida, que é meu irmão ressuscitar. Ei, Maria, ela acreditava que Jesus podia chegar lá onde ela estava. Ela não estava aí ao encontro dele. Mas Marta não. Marta era diferente. Marta murmurava, Marta reclamava, Marta discutia, Marta ofendia e Marta ainda ofendava. Tem muitas marcas hoje na igreja. Está cheio de marcas, pastor. É verdade. E poucas Maria. A marca que eu estou falando em Maria é tanto homem como mulher. E a Bíblia diz que aí a Marta abre a boca e diz assim: Senhor, se tu estivesses aqui, olha a ironia, o meu irmão não teria morrido. E quando ela disse aquilo, Jesus, quando viu a chorar, também chorou. Jesus chorou também, não pela tristeza, mas pela fé que ela não acreditava. Ele comeu, ele andou com ela, ficou na casa deles, dormiu, pregou palavra, falou coisas que nem os discípulos ouviram, e ela foi reclamar. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, com ironia. E Jesus chorou. Quantas vezes nós temos feito Jesus chorar? Pelas palavras que nós falamos diante da presença dele, de ofende a presença do Senhor. É muito sério o que eu estou dizendo nessa noite, irmão. É muito sério. O mundo espiritual, ele é conquistado à força, mas a força na presença do Senhor. Não é no mundo, não é na pancada, não é no tapa, é no joelho, irmão. É no joelho. Os judeus vendo aquilo,
moveu o espírito e ficou perturbado. Eles disseram assim: ah lá, esse não é aquele que comia e bebia na casa deles? Por que ele não cura ele? Por que ele não abre os olhos dele? Ele não curou cego? Ele não abriu o olho de cegos? Ele não fez morto ressuscitar? Aquela mulher que morreu, ele não foi lá, não falou para ela levantar e ficar de pé? Por que ele não faz isso com ela? A ironia, porque as pessoas começam a ver o crente falar tanta coisa ruim e entra no embalo e começa a dizer: olha lá, ele diz que é cristão, não está na presença do Senhor, por que ele está fazendo isso? Por que ele está fazendo aquilo? Ele não diz que é amigo dele, que dá um poder sobre ele cura, ele faz, por que ele não cura? Mas o nosso Senhor, Ele é poderoso. Ele deixa as pessoas falar, blasfemar, xingar, mas quando ele entra com a palavra, irmão, o céu abre e o milagre acontece. Ei, o milagre vai acontecer na sua casa. Deixa a família falar, deixa os vizinhos falar, deixa aqueles inquilinos que falar um monte de você, mas só ora, só busca, porque quando o Senhor abrir os céus, a glória dele vai descer sobre a sua casa e eles vão olhar para você e vão dizer: verdadeiramente ela tem o Senhor, verdadeiramente ele tem o Senhor, verdadeiramente a casa dele é casa de oração. Por quê? Porque o milagre aconteceu naquele lá. Aquilo que estava morto ressuscitou, veio a vida de novo. Ei, Deus está dizendo que vai entrar na sua casa e vai trazer vida para a sua família e para o seu lar, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus disse assim para Marta: onde puseste? E ela disse: vem ver. Ó, que ironia! Onde puseste o Lázaro? Vem ver. Que arrogância, irmão. Vem ver. Não era amigo? Não era companheiro? De repente ela fala ironicamente: vem ver. Não fala nem Jesus, fala: vem ver. E ele chorou mais uma vez. Aí os judeus veem como ele amava. A Bíblia diz que não é ele que abre os olhos do cego. Os judeus falando: não é ele que ressuscita os mortos, não é ele que andava e fazia milagres e sinais. Por que ele não faz um milagre na casa de Marta e Maria? Irmão, nós temos que tomar cuidado aqui com o que nós falamos, porque às vezes você coloca o nome do Senhor em lugares que não é para colocar, e as pessoas começam a blasfemar e dizer: mas não é ele que disse que ser crente? Não é ele que convida eu para ir para a igreja? Não é ele que fala que Deus faz, que Deus fez, que Deus fará, que Deus sempre está junto? E por que ele está blasfemando? Quero dizer que seu adversário não brinca de ser diabo. Ele te conhece, ele sabe quem é você, ele sabe onde ele ataca. Mas quando você está revestido da glória e do poder do Senhor Jesus, o Senhor te blinda, tanto na direita como na esquerda. Aí o diabo tenta arrumar uma brecha e ele não acha. Por quê? Porque você está blindado, você está cheio, você está na presença, porque você tem orado, tem buscado. Então o Senhor põe uma cerca em sua volta e ele não entra, ele não pode tocar, ele não pode relar, porque ele não vê falha e nem erro em você, mas ele vê a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. A morte já tinha chegado. Eita, Senhor. A morte já tinha chegado lá na casa deles. Eles estavam passando por uma tristeza, porque quando morre, irmão, não tem alegria. Tem tristeza, tem choro. É um abraçando, outro tentando consolar, mas aquele consolo de crocodilo. A verdade, ele está interessado em ver você cair na desgraça, cair na maldição, você ficar ali magoado, chateado, e ele dizer: está vendo aí, ó? Cadê o Jesus que ele tanto diz que é na vida dele? Aleluia, Deus. Não é ele que abre os olhos do cego? Eles falaram isso. Cadê esse Jesus que vocês pegam, que cura, cego, levanta? Mas em casa está diferente.
Quanto mais oro, dizendo que vai melhorar, piora. É aqui que ele estava, enfermo, doente. E a Bíblia diz que Jesus fala assim: me leva até lá. Levaram ele até o sepulcro. Mas Marta disse assim: mas ele já está podre, ele está podrificado, os seus órgãos, o seu intestino já estourou tudo por dentro, ele cheira mal, a sua pele está coberta de tapurus, os seus veias secaram, o sangue virou água, o cérebro, que é água, secou, tudo que estava dentro dele apodreceu. O senhor quer que eu faça agora? O senhor vinha na minha casa, comia, bebia, andava com a minha família, estava sempre junto, mas depois de 4 dias o senhor chega aqui dizendo: cadê ele? Ei, irmão, esqueceram até de chamar ele de Lázaro. Cadê o morto? Por quê? Porque quando você está bem, você vale. Quando você tem, quando você acolhe, você está ali de pé, as pessoas chamam você pelo teu nome e te abraçam. Mas quando você passa pela dificuldade, você fica igual Lázaro, morto. Eles esquecem de você, não lembram mais de você, não sabem de onde você veio e começam a te ofender e dizer: ah, o morto está lá, enterrado já faz 4 dias, cheirando mal, podrificado, não tem mais jeito. E o Senhor falou: me leve até lá. E a Bíblia diz que Jesus chegou até o local onde estava Lázaro. E a palavra do Senhor diz que ele é tão glorioso, tão poderoso. Ele ouviu todas aquelas ofensas, tudo aquilo que Marta disse. Ele olhou e disse assim: está podre, está estragado, está cheirando mal, o odor é muito grande, mas aquele perfume chegou naquele lugar para fazer um milagre. Ei, pode estar podre, pode estar estragado, pode estar cheirando mal, mas o perfume está chegando aí. Quem é? É Jesus. Ele pode chegar em qualquer lugar. Nem o bálsamo faz o morto sai o cheiro, nem o essêncio sai o cheiro, mas o perfume de Cristo tira a morte, ressuscita e traz de novo a alegria sobre aquele lar. E quando o Senhor olhou, ele disse assim: tira a pedra. Tem crente forgado na igreja, irmão, que nem a pedra ele tira. Ele quer que Jesus faz tudo. Ele quer que Jesus ressuscita, ele quer que Jesus tira a pedra, ele quer que Jesus dá um milagre, ele quer que Jesus faz a bênção acontecer. Mas o Senhor olhou e disse assim: Lázaro, vem para fora. Mas primeiro ele disse: tirai a pedra. Quem tem que mover é você. E depois Deus vai fazer acontecer o milagre. Não adianta você clamar, não adianta você dizer: Senhor, me ajuda, faz isso por mim. Senhor, cura minha família. Senhor, dá um carro. Senhor, entra na minha casa. Senhor, abençoe o meu lar. Senhor, faz isso, faz aquilo. Senhor, eu não vou orar hoje. Senhor, eu não vou cantar hoje. Senhor, eu não vou para a igreja hoje, mas tu faz um milagre. Ei, não é assim não, irmão. Primeiro você tem que tirar a pedra. Primeiro você tem que reagir. Primeiro você tem que trabalhar na presença do Senhor para Deus fazer um milagre. E quando Jesus olhou e disse assim: tirai a pedra, quando eles moveram a pedra, aquele odor fedido, aquele cheiro de carniça, aquela coisa podre. Imagina aí, irmão, o cachorro quando morre, um animal, cheira ruim. O homem é pior ainda, cheira pior ainda. Mas quando removeram a pedra, aquele odor veio, aquele cheiro veio. Ele olhou para os céus e disse: Pai, seja feita a sua vontade. Lázaro, vem para fora. Aleluia. A Bíblia diz que quando ele disse: Lázaro, vem para fora, lá onde ele estava, no seio de Abraão, ele conheceu Abraão, ele conheceu Isaac, ele conheceu Jacó. Abraão estava contando, sabe o que lá onde eles estavam? Estava falando sobre a história que ele fez aqui. Ele diz assim: quando o Senhor me chamou pela primeira vez, mandou sair para minha casa, lá minha terra, para um lugar onde eu não conhecia. Quando o Senhor olhou para Isaac e disse: você é a promessa. E Isaac contando: meu pai, ele queria ter um filho, e eu sou a promessa. Ele contando testemunho lá. E Lázaro ouvindo aqueles homens gloriosos que fizeram coisas na terra, ouvindo o testemunho dele. Mas ele ouviu uma voz: Lázaro, Deus chama você para falar. Ei, irmão, ele está ouvindo os testemunhos daqueles homens historiadores da palavra, porque lá no reino de Deus é alegria, não é tristeza. E a Bíblia diz que ele ouviu uma voz de longe dizer: Lázaro, Jesus vai chamar você nesta madrugada. Ele quer falar com você, irmão. E quando Abraão ouviu aquela voz, Lázaro disse: eu conheço
é o meu Senhor. Ele não esqueceu de mim. Ele ainda me ama, Ele veio me chamar mesmo eu estando morto. Ele está chamando, e Lázaro morto ouviu a voz do Senhor e reconheceu. Ele disse: vem para fora. Irmão, tem momento na vida da gente que tem que sair para fora, eu e você. É eu que tenho que dar o passo e sair da onde eu estou preso, da onde eu estou ali acolhido, dos problemas que eu tenho, e vir para a presença do Senhor. A Bíblia diz que quando ele ouviu a voz de Deus, quando ele ouviu Deus chamar ele, aquilo que estava podre se tornou a vida de novo. O rim voltou ao normal, o intestino voltou ao normal, o coração voltou ao normal, aqueles bichos saíram da pele dele, a pele restaurou, o sangue voltou a ficar vermelho de novo, o cérebro voltou a funcionar, os olhos se voltaram a ele de novo, só através da palavra que ele disse: Lázaro, vem para fora. Ei, a palavra está falando com você, comigo nessa noite. Ouve a palavra do Senhor, porque aquilo que estava podre, estragado, que não tinha mais jeito, o Senhor está dizendo: eu vou restaurar essa noite em nome de Jesus, eu vou trazer a vida nessa noite em nome de Jesus, eu vou fazer ressuscitar de novo em nome de Jesus. Não se preocupe, é eu que vou entrar nesse negócio. Você pode dar o glória a Deus? Glória a Deus. Estou terminando. Aleluia. Marta é só para reclamar, mas Maria está dizendo: eu fico sentada, não saio do lugar, porque ele vai chegar aqui. E Maria, não se preocupe, fica tranquila, fica com o seu coração na presença do Senhor. Não fique preocupada. O Senhor está dizendo assim: aquieta, fica na paz, porque Ele vai chegar aí. Ele está chegando aí, o milagre está chegando aí. Ele não vai correr atrás, Ele já está aí sobre você. A Maria entendeu que o Senhor Jesus estava chegando e Ele podia fazer uma obra completa. Ela não precisava clamar, ela não precisava gritar, ela não precisava xingar, ela só cria no Senhor e dizia: o meu Senhor, Ele vive e Ele vai fazer aquilo que estava morto viver de novo em nome de Jesus. Eu não sei qual o sonho da sua vida que morreu, mas o Senhor está mandando dizer para você: aquilo que morreu, Ele vai fazer acontecer, vai ressuscitar de novo na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Tem mais coisa, mas eu vou parar por aqui. Aleluia. Deixar para outro dia. Aleluia, Deus. A Bíblia diz, para nós encerrarmos: o morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados. Mas quem tem que tirar a faixa dele é ele? É quem está do lado dele. O crente está na casa do Senhor e tem o seu irmão que está passando dificuldade. Ele está enfaixado e está amarrado. Em vez de você tirar a faixa dele e cuidar dele, você começa a maltratar, falar mal dele. Dizer: ó, lá vem o pecador, lá vem aquele que prostituiu, lá vem aquele que enganou, lá vem aquele mentiroso. Não faça isso, irmão. Fala assim: lá vem aquele que Deus restaurou. Aleluia. Lá vem aquele que Deus salvou. Lá vem aquele que Deus tirou das drogas. Lá vem aquele que Deus tirou do assalto, do roubo. Lá vem aquele que era e não é mais. O que ele é agora? Ganhador de alma. Ele é um homem que está na presença do Senhor. Vai ser um grande pastor, vai ser um grande missionário, vai ser um grande intercessor. Por quê? Porque Deus mudou a história dele. O que eu quero dizer para você nessa noite: não se preocupa, porque Jesus está mudando a história da sua família, da sua casa, do seu lar nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. E para terminarmos, irmãos, quando Lázaro saiu pulando, Jesus falou assim: tira a faixa dos seus olhos. Por quê? Porque se não tirar a faixa, ele não pode ver. Tira a faixa dos seus braços. Por quê? Como é que ele vai me adorar, levantar o braço e ele está enfaixado? Tira a faixa dos seus pés. Por quê? Porque quando a minha presença descer, ele vai sair correndo, dando glória a Deus, aleluia, cheio do Espírito Santo, dizer: Deus me livrou, Deus me salvou, Deus me ressuscitou. Ei, tira a faixa, irmão. Desatai, tira aquilo que está incomodando você de buscar a Deus. Tira essa faixa que está incomodando você de
clamar o nome do Senhor Jesus, porque a boca estava tampada, os olhos estavam tampados, mas quando foi desatando, ele foi glorificando, ele foi vendo Jesus, ele viu Marta, ele viu Maria, ele viu seus vizinhos, ele não estava mais atado, ele estava desatado, e onde ele passava, aí as pessoas diziam: aí não veio um morto, quem está vindo aí? Aquele que ressuscitou, que Jesus tirou de lá onde ele estava, e ele está vivo, passando, glorificando, dando testemunho, e falando que o Senhor cura, batiza, salva e liberta. Ei, o que você tem feito na sua casa, no bairro que você mora, na onde você está? Qual é a palavra que você tem dado para a sua família, ou para o seu vizinho? Palavra de morte ou palavra de vida? E Deus manda dizer para você nessa noite: eu coloquei vida sobre você, eu coloquei alegria sobre você, então prega a minha palavra, fala do meu nome, leva vida, 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 para que aqueles que sejam mortos vivam em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos, irmão. Põe a mão no seu coração nesta noite. Aleluia. Oh, glória. Senhor, o Senhor é o Deus de toda a glória e todo o poder. E nesta noite, meu Deus, o ministério que o Senhor mandou, Pai. E eu quero dizer, meu Deus, que a sua palavra foi lançada, meu Deus, sobre a vida deste que necessita de vida. Ó meu Pai, tem pessoas aqui nesta noite que ele veio nesta noite com o seu coração amargurado. Ele veio triste, ele não queria nem vir, nem sair da sua casa, mas foi o Senhor que trouxe ele. Ele, pessoas que chegou aqui, Senhor, que o seu sonho já morreu, ele não acredita mais nos seus sonhos. E o Senhor chama você para vir aqui na frente, para nós podermos orar por você nesta hora. Você que esqueceu do seu sonho, Deus está chamando você porque Ele quer restaurar o seu sonho. Aquilo que morreu, Deus quer trazer de volta à vida. Ei, você que tem falado coisas que tem desagradado ao Senhor, você não acredita mais, e Deus está dizendo: hoje eu vou te dar vida, vida na sua família, na sua casa, no seu lar. Quem é a primeira pessoa? Se você não quiser vir, irmão, levanta a sua mão, nós vamos orar aqui em nome de Jesus. Mas é no altar que a gente recebe milagre, é debaixo do altar que nós recebemos uma bênção de Deus. E eu vou orar, e quando eu começar a orar, você que estiver aí, sentiu o teu coração apertar, vem aqui na frente e recebe a presença do Senhor, que o pastor vai orar. O pastor Rogério vai pôr a mão sobre você, os irmãos vai pôr a mão sobre você, você vai sair daqui cheio da presença do Senhor. Senhor Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, eu apresento, Senhor, essa pessoa, meu Pai, que está passando, meu Deus, por uma tribulação, por uma guerra, por uma batalha. Ele chega na casa do Senhor alegre, mas o coração dele, na verdade, está triste, está magoado, está machucado, Senhor. Ele quer receber um abraço, meu Deus. Não deixe ele sair daqui ferido, meu Pai. Não deixe ele sair daqui desconfiando, Senhor, mas que ele possa crer na palavra que foi ministrada nessa noite, que Jesus está ressuscitando a sua casa, Jesus está ressuscitando a sua vida. Toca sobre ele nesta hora, em nome de Jesus. A enfermidade, algo que entrou sobre ele, meu Pai, vai sendo retirado agora em nome de Jesus. Ah, Senhor, a Bíblia diz que pegaram atestado de óbito e apresentaram para Jesus, e Jesus disse: isso aqui para mim não vale nada, o que vale é o que eu vou falar, é o que eu vou dizer. Que a presença do Senhor nessa noite restaura essas almas, restaura essa vida e traz para eles paz. Entra na casa, no lar, na família, tira aqueles da droga, do vício, e faça o teu milagre em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vou passar o microfone para o irmão, acabou o meu tempo. Quero dizer que tem pessoas aqui que eram para vir aqui e não veio. Você ouviu a palavra, mas algo te segurou ali. Fala com Deus. O Danilo está aqui, ele é a esposa dele. Escuta bem. Eu não vou estar aqui, mas você vem e fala com ele. O pastor pegou aquele dia, eu senti meu coração apertar. Deus está mandando falar, mas eu não quis ir. E era para mim ir. Não perde o seu milagre. Eu não vou te buscar, Deus me mostrou. Mas você está na mão do Senhor. Amém? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe. Fique na paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Passar para o nosso pastor Danilo, para dar encerramento do culto. Já quero agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.